pastor. Glória a Deus. Top. Quero chamar este altar o pastor Sandro, que vai estar compartilhando a palavra do Senhor conosco. Por favor, pastor. Boa noite, pastor. Que o Senhor Jesus use sua vida hoje poderosamente para nos abençoar. Amém? Glória a Deus. Meus irmãos, eu vos saúdo com a paz do Senhor. Meus irmãos, eu estou muito feliz com Jesus. Não existe um lugar melhor no mundo do que a presença de Deus. E nessa noite, com alegria, nós estamos nesse culto da unidade, onde temos sentido Deus se manifestar em nosso meio. E eu louvo a Jesus pela oportunidade de estar com os irmãos, poder estar aqui cooperando, dando glória ao nome de Jesus. Agradeço a Deus por tudo que o Senhor tem feito, pela vida do pastor Zezinho, pela vida do pastor da igreja, todo o conselho, Unipamp, a todos os irmãos. É um culto glorioso e eu tenho certeza que Deus está feliz. Porque o desejo de Deus, como ele disse Jesus na oração sacerdotal: Pai, eu peço que ele seja em um, assim como eu e tu somos. Então que nós venhamos permanecer juntos. Meus irmãos, eu quero meditar com a igreja no livro do Êxodo, no capítulo 17. Deus me deu uma palavra e eu quero compartilhar com você. E eu creio que Deus continuará falando aos nossos corações. Livro do Êxodo, capítulo 17. Eu vou ler do verso de número 8 ao verso de número 10. Glória a Deus. Para quem não me conhece, me chamo Sandro Fontes, sou pastor na Assembleia de Deus Missão, no bairro Recreio Santista. Estou na cidade há quase um ano, morava na cidade do Guarujá. Está eu e minha esposa fazendo a obra de Deus aqui nessa cidade. E eu já falei para minha família, o Guarujá agora vai ser só para visitar, que eu gostei da cidade aqui, viu? Glória a Deus. Irmão, está escrito assim: sucedeu que os amalequitas vieram atacar os israelitas em Refidim. Então Moisés disse a Josué: escolhe alguns dos nossos homens e lute contra os amalequitas. Amanhã tomarei posição no alto da colina, com a vara de Deus em minhas mãos. Josué foi então lutar contra os amalequitas, conforme Moisés tinha ordenado. Moisés, Arão e Ur, porém, subiram ao monte da colina. Glória a Deus. Eu quero ler somente esses versos, tendo em vista que é um texto conhecido, e eu gostaria de aqui dentro extrair algumas coisas para nós, neste culto da unidade, e onde Moisés, como um dos maiores líderes no Antigo Testamento, o homem pelo qual Deus o escolheu para fazer uma obra extraordinária. Deus havia escolhido um povo, e esse povo, por alguns motivos, estavam cativos. E Deus levanta Moisés. E nós conhecemos que Moisés foi o grande legislador, foi um homem que viveu no Egito, depois passou 40 anos no deserto, e depois Deus aparece para ele, e Deus ali o convence para ir, para voltar e resgatar o povo. E os irmãos conhecem a história. E o que me chama a atenção é das qualidades desse homem. O que me chama a atenção é que Moisés, ele
nos dá muitas lições, e uma delas eu encontro nesse texto. Nós vamos observar o povo de Israel, eles enfrentaram várias batalhas, e Deus havia falado, porque quando Deus fala com Moisés, no Êxodo capítulo 3, Deus falou, olha, eu vou dar uma terra para vocês, porém, essa terra é do Jebuseu, é do Amorreu, é de todos os zeus que tiver na terra, é deles. E não vai ser fácil, mas eu vou dar a terra para vocês. E então, Moisés começa a saga em busca e levar o povo para aquela terra. E nós sabemos, irmãos, assim como nós, Jesus disse, olha, no mundo tereis aflições, mas tem bom ânimo. Nós vamos observar que, para muitas pessoas, quando Deus fala que, olha, eu vou entregar uma bênção na sua mão, parece que Deus está falando, fica em casa, fica tranquilo que no dia certo vai bater na sua porta. Não. Até porque a palavra bênção no original significa o caminho para alcançar o objetivo. Então, a bênção para nós é a certeza que, independente dos adversários que se levante, vai acontecer. Independente dos problemas e da dificuldade, se Deus falou que a terra é dele, ponto. Ninguém invalida o que Deus fala. Então, um dia Deus fala para Josué capítulo 6, dizendo, olha, entreguei Jericó às tuas mãos. E algumas pessoas olham e falam assim, então vamos ficar em casa na nossa tenda, vamos ficar tranquilo que quando Deus derrotar, a gente vai. Não. Deus falou, eu faço a minha parte e você faz a sua. Nessa noite Deus está fazendo a parte dele e nós estamos fazendo a nossa. Qual é a nossa parte? Adorar aquele que vive. Qual é a nossa parte? Render glória ao nome de Jesus. Qual é a nossa parte? É confiar que Ele continua o mesmo. Qual é a nossa parte? É ter convicção e certeza que aquilo que Ele prometeu vai acontecer. Aleluia. Se nós estamos aqui é porque nós cremos que o nosso Deus é fiel. Se nós estamos aqui é prova de que aquilo que Ele fez na nossa vida é maior do que nós imaginávamos. Aleluia. E aqui eu encontro Moisés, ele recebe uma informação dizendo, olha, vai vir uns inimigos contra vocês aí. E nós sabemos que uma das estratégias do adversário é minar as forças ou destruir a liderança. Olha, vamos contra eles. E Moisés, ele tem algumas orientações. E ele começa o negócio, irmão, eu vou ficar à vontade. Posso ficar à vontade, pastor? Aqui o negócio começa a ficar da hora, irmão. Aleluia. Glória a Deus. Moisés fala assim, olha Josué, você escolhe alguns homens e desce para a batalha. Eu vou pegar a vara que Deus me entregou. Vai anotando aí. Vou levar comigo Arão e Ur. E vou para a colina. E é interessante que a Bíblia fala que Josué fez conforme Moisés ordenou. O primeiro segredo que eu encontro aqui para a vitória, o primeiro é a unidade. Segundo, obedecer. A obediência é a chave de qualquer sucesso e qualquer vitória. Pode ter qualquer estratégia, mas quem é o cabeça da estratégia é Deus. E se nós fizermos como Deus nos orientar, você pode ter certeza, ainda que o número do exército nosso seja menor, aparentemente, a vitória é certa. Aleluia. Gideão tinha 32 mil e falou, eu estou mandando, hein? Aonde eu chegar, eu ganho qualquer batalha. Deus falou, então eu vou mostrar para você, rapaz. E Deus ainda falou, você vai ganhar essa batalha como se fosse um homem. Mas a honra é minha. Deus não divide honra com ninguém, irmãos. A honra é dele. A glória é para ele.
porque é tudo para Ele, por Ele, para Ele. A Bíblia fala que sem Ele nada do que foi feito se fez. Ele não precisou de muita coisa, Ele só precisou abrir a boca e falar: haja, aconteça, se forme. E aí o mar lhe obedece, a terra obedece, o céu obedece, porque quando Deus fala, até a natureza se prostra para obedecer a Deus. E aí eles começam, e Moisés sobe para a colina, e Josué no outro dia desce e começa a grande batalha. E Moisés estende as mãos e fica ali na intercessão. E Israel está vencendo. E a batalha está sendo vitoriosa. Porém, Moisés cansa. Você sabia que Moisés cansa? Você sabia que até Moisés cansa? Primeira coisa que eu aprendo aqui. Moisés, ele era um homem comum, sujeito às mesmas paixões que nós. Não existe Superman. Não existe aquela pessoa que fala assim: eu faço tudo, eu não canso, eu não morro. Não. Moisés começou a os braços cansar e ficar pesado. E você sabe que ficar muito tempo em pé dá dor nas costas. Aí tem que abrir um pouco mais as pernas. E aí deixar a coluna ereta. E aí começar a ficar organizado. Mas quanto tempo vai durar essa batalha? Quanto tempo está durando a sua batalha? Será que você não está cansado porque você está sozinho? E Moisés começou a cansar. Começou a descer o braço. Só que é interessante que quando ele olha, o exército de Israel começa a perder. Aí ele se esforça e aí Josué vai prevalecendo. Aí ele cansa e Josué vai perdendo. E aí você imagina aquela preocupação, aquela pressão psicológica dizendo: aquela vitória lá embaixo depende das minhas mãos erguidas. Oh, aleluia, obrigado Jesus. Deus me revelou um negócio agora interessante. Mesmo Moisés estando com a vara de Deus nas mãos, não adianta se os braços não estiver de pé. Mas pastor, eu sou crente, eu tenho a presença de Deus. Mas se você cansar, você não consegue orar. Se você cansar, você não consegue caminhar para a igreja. Mas nessa noite Deus te fortalece e vai levantar homens para estar ao seu lado, sustentando as tuas mãos. Louvado seja o nome do Eterno. Aleluia. Até hoje eu e você estávamos cansados e estávamos perdendo a batalha. Mas hoje Deus está levantando nesse lugar homens e mulheres que mesmo que não tenham cajado na mão, mas vai ter condição de sustentar nosso braço e falar: pastor, eu estou contigo. Pastor, continua, porque essa vitória é nossa. Adorado é o nome do Eterno. Aí ele começa a cansar. Os dois que estavam com ele, é interessante, que eram dois sacerdotes. Um olha para o outro e fala: a gente precisa fazer alguma coisa. Aí eu aprendo com Arão aqui. Proativo.
A gente precisa fazer alguma coisa. Vamos pensar. Acho que eles pensaram assim, eu vou pegar a vara e, como eu estou descansado, eu fico com a vara estendida e a gente vai revezando. Não está escrito no texto, mas eu estou pensando. Não ia adiantar. Aquilo que Deus colocou na sua mão, é na sua mão. Não entregue o que Deus colocou na sua mão, na mão do outro. Eu posso te ajudar sem precisar tirar o que está na sua mão. Aleluia. Ele falou, preciso te ajudar de alguma forma. Moisés falou, eu preciso ficar com os braços estendidos. Aí eles seguraram as mãos e foi vitorioso. Porém, Arão também cansou de segurar o braço de Moisés. Aí eles falaram, e agora? A gente precisa dar um jeito. Primeiro, Moisés tem que estar descansado. Põe uma pedra para ele sentar. Aí Moisés, como é bom, irmão, fazer as coisas descansado. Ele senta. Porque Moisés em pé, eu acredito que ele estava em uma pressão psicológica, um estresse. Ia começar a ficar nervoso, ia começar a ter taquicardia. Isso ia influenciar na questão psicológica dele. Porque ia chegar uma hora que ele nervoso, estressado, ele não ia pensar de uma forma racional. Então alguém precisava fazer alguma coisa. Porque entenda uma coisa, irmão, Moisés é que precisava estar descansado e estar consciente do que estava acontecendo. Então, os homens falaram, olha, senta aqui, Moisés. Aí pegaram uma pedra e colocaram como suporte para o braço dele. Aí falaram assim, agora fica tranquilo. Aí Moisés, quando ele observa isso, ele fala, bom, agora eu não estou sentindo dor nas costas, não estou sentindo dor nas pernas, agora, dessa forma, eu tenho certeza que meus braços não vão arriar. Aí Moisés levanta a cabeça, olha lá para baixo, eu tenho certeza que Josué está na luta e está olhando lá para cima, e quando Josué olha lá para cima, Moisés fala para ele, rapaz, pode durar agora uma semana, porque meus braços não abaixam mais. Aí quem estava lá embaixo tomou coragem e falou, agora não tem para ninguém. Vai virar bagunça, porque Deus já deu a vitória. Aleluia. Você observa que se Moisés fracassa, todo o exército fracassa. Igreja, essa unidade, ela não tem que acontecer só aqui. Tem que haver unidade dentro da sua igreja. Tem que haver unidade dentro do seu departamento. Tem que haver unidade dentro da sua família. Nós temos que pedir a Deus que nos tira o que eu encontro em Moisés, essa humildade, essa simplicidade, em reconhecer, sou líder, eu tenho história, Deus escolheu a mim, o cajado está na minha mão, mas eu preciso de você. Eu não faço sozinho, eu não venço sozinho, eu não ganho sozinho, preciso de você. Ninguém é melhor ou maior. É interessante que uma vez Paulo escrevendo ao 1 Coríntios capítulo 14, quando ele fala da igreja como um corpo, ele diz, olha, tem muitos membros, só que tem membros internos, que é mais importante do que os externos. Ele estava dizendo que todos os membros são importantes. Então todos nós, todos que estão aqui, toda a sua casa são importantes. O que difere entre eu e outra pessoa, entre eu e você, os membros da minha igreja, o que difere é responsabilidade. Uns têm uma responsabilidade a mais, outros têm a menos.
mas nós somos do mesmo tamanho, somos igual e temos a mesma importância. Porque Moisés aqui, ele poderia ser o cara, mas se os dois não estivessem do lado dele, para sustentar o seu braço, não teria vitória. E eu estava estudando, e Deus falou comigo: pastor, eu tenho certeza que este culto e essa marcha, como foi falada na última reunião, vai ser um divisor de águas. Eu tenho certeza, porque Deus não faz nada, não existe acaso com Deus, existe propósito. O que está acontecendo agora não é acaso, é propósito. Deus está preparando algo extraordinário. Deus está preparando algo que vai balançar a estrutura. Sabe por que eu estou falando isso? Sabe por que eu estou falando isso? Porque enquanto muitos acham que o mundo já está perdido, que essa geração está perdida, que não tem mais jeito para a sociedade nem para nada, eu me lembro quando Jesus descia do Getsêmani e o prenderam e fizeram o julgamento, condenaram meu Jesus, açoitaram, o crucificaram, e alguns disseram: acabou. Os discípulos falaram assim: para mim já deu, eu vou voltar para pescar. O outro disse: eu vou me embora para minha terra. Enquanto o povo lamentava, eu amo Jesus demais, irmão. Jesus é da hora, irmãos. Enquanto o mundo lamenta, com licença, pastor, posso andar por aqui? Eu gosto de andar, irmãos. Se liga. Enquanto o mundo lamentava, enquanto as mulheres choravam na porta de um túmulo vazio, enquanto Pedro tirava a roupa que Deus deu para ele, ficava pelado e ia pescar, enquanto tudo isso acontecia, Jesus ressuscitou e começou a descer. Enquanto o mundo pranteava, Jesus ia descendo. Enquanto o povo se desviava, Jesus estava descendo. Jesus estava descendo, Jesus estava descendo. O inferno todo dizendo: crucificamos aquele que era o Messias, agora quem manda é nós. Daqui a pouco começa a aparecer um clarão lá embaixo e fala: o que está acontecendo? Nós somos treva, estou vendo uma luz. Chega Jesus e fala: me dá a chave da morte, a chave do inferno. Aleluia. E aí, Anarai, eu sai, ele desce, aleluia, ele toma a chave da morte, fala: quem manda sou eu, porque a Bíblia diz que a morte foi fazer autópsia e não encontrou pecado. O diabo falou: morte, tu não vai segurar esse corpo não? A morte falou: não consigo. O diabo falou: mas morte, tem milhares de corpos aí que tu segurou, eu só preciso que tu segure esse. Eu não consigo. Eu fiz a autópsia. Quando eu cheguei no pé dele tinha 2 furos. Quando eu cheguei na mão tinha 2 furos. Quando eu abri a cabeça não tinha pecado, eu tive que liberar. Aí Jesus sobe, aparece e fala assim: chama os incrédulos, chama os desviados, chama aqueles que me açoitaram, avisa para todo mundo que eu ressuscitei. E todo o poder foi me dado no céu e na terra, quem manda agora sou eu. Houve o divisor de águas. É a mesma coisa que está acontecendo. Eu vou dizer para você,
Antes que a igreja seja arrebatada dessa terra, haverá um grande divisor de águas. Jesus já começou a trabalhar, enquanto todo mundo acha que está perdido, mas nós estamos aqui, nos levantando, se enchendo de poder e graça, para sair lá fora e dizendo, ainda não acabou. Quem dá a última palavra é Deus. Para eu concluir, eu quero nessa noite ministrar sobre a tua vida dizendo, talvez você entrou aqui dizendo, ali não tem mais jeito, ali tem ponto final. Jesus chega hoje, coloca uma vírgula e diz, quem começa a escrever a tua história hoje sou eu. Quantos estão dispostos? Hoje, tome posse, hoje, Jesus está levantando Josué, viu pastor? Deus está levantando Josué. Deus está levantando aqui Deus está levantando Arão. E Deus está dizendo para muitos, pega de volta a vara que eu te entreguei, porque mesmo cansado, vou colocar pessoas para sustentar o teu braço, e a obra vai acontecer. A vitória é do exército de Deus, porque Ele continua sendo general, Ele continua estando à frente. Temos que estar juntos, porque a vitória é nossa em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe em nome de Jesus.